tudo bem com vocês? Estamos com muitas saudades de vocês, mas eu sei que vocês estão vendo Herdeiros do Reino em casa. Fizeram as atividades da semana passada? Gostaram da nossa história? É uma parábola tão importante que Jesus nos conta, que fala sobre aqueles trabalhadores da vinha que receberam o mesmo salário, assim como nós. Assim como o tio Lu explicou que alguns começam a servir ao Senhor e conhecem o Senhor quando são bem novinhos, e outros às vezes no final da vida, mas recebem a mesma recompensa, que é a... Isso mesmo, a vida eterna. E hoje nós vamos saber e vamos conhecer uma história muito incrível. Vocês sabem qual é? Nós vamos ver o milagre de Jesus, mas eu não vou falar mais nada não, porque eu sei que o louvor já vai dar spoiler. E o teatro de hoje está muito legal. Vamos agora fazer uma oração, então? 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Feche os olhinhos com atenção e escuto a oração. Querido Deus, muito obrigado, porque mesmo em meio a todas as dificuldades, ainda assim o Senhor tem nos dado, Senhor, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Peço, Deus, que a Tua palavra entre nos nossos corações e produza muitos frutos. Em nome de Jesus, amém. Feliz Dia das Mães! Bom dia, crianças do Herdeiro do Reino! Tudo bem? Hoje vamos começar mais um louvor e tá muito frio, né, tia Eli? A gente colocou até a nossa blusa aqui pra gente fazer um louvor bem quentinho. Quem quer louvar ao Senhor essa manhã? Eu! Então vamos lá! Que vai ter um momento na nossa historinha que vai ter um milagre de Jesus, tia Eli. Sabia? Porque para Jesus nada é impossível. E a gente vai ver isso nessa história, nada mesmo. Vamos lá? Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível.
ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh, oh. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Oh, oh, oh. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso. Não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Oh, oh, oh. Agora vamos cantar uma música mais calminha. Se você quiser sentar aí na sua casa. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. E passa o temporal. Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo na vida tudo vai muito bem. E passa o temporal. 5 dedos nessa mão, outros 5 aqui estão. Cruzo agora todos eles para fazer minha oração. Feche os olhos com atenção e escuto a oração. Querido Deus, obrigado por mais um momento que temos para louvar o Teu nome. Muito obrigado por cada família que está nos assistindo, cada criança, que o Senhor possa estar nos abençoando. Também, Senhor, lembramos de todas as mamães, porque hoje é o Dia das Mães. Então, cuide também, protege cada uma das mamães, dando muita saúde, muito amor, que o Senhor possa estar cuidando delas. Abençoa também agora que vamos ouvir a nossa história, que possamos entender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém! Amém!
Após multiplicar pães e peixes, Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e seguirem até Cafarnaum, enquanto ele iria subir no monte para orar. O barco já estava longe, quando uma grande tempestade chegou até eles. Trovões e ventos fortes açoitavam o barco. Ah, que tempestade! Que tempestade! Tá chovendo! Tá muito difícil remar. Tô batendo no tubarão aqui, parece. Que tubarão, seu Loki? Nós estamos remando tudo diferente. Vamos começar lá, Então pra vai. cá, pra lá. Não, assim, ó. Aê! Nós vamos morrer! Jesus, porém, ainda não estava entre eles, e de madrugada foi até eles caminhando por sobre as águas. O que é aquilo? Vai lá! Os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados, assustados. Achavam ser Jesus um fantasma e, com muito medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Não temam, sou eu. É Jesus! É Jesus! Mestre! Jesus! Uhul! Temos algo! Tá andando na água! Mestre, se for tu mesmo, o que o senhor faça eu ir até aí, andando sobre as águas? Jesus disse a Pedro para que viesse. Isso aí. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas até o encontro de Jesus. E ele tá indo mesmo! Cuidado que vai cair! Ok. Mas Pedro reparou nos ventos fortes e na tempestade que estava ao seu redor e teve medo. Começando a afundar, pedia por salvação. E prontamente Jesus estendeu a mão e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Olhe lá, quase que se intruso! Vire! Subindo ambos para o barco, cessou o vento e a tempestade. E os que estavam no barco se maravilharam e adoraram a Jesus, porque reconheceram que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Bom dia, crianças! A lição hoje foi muito incrível e deu bastante medo, sabe? Nós estávamos no barco, numa tempestade, e parecia tudo perdido. As ondas eram muito altas, muito altas. Foi quando aí nós vimos aquela figura vindo. Mas quem é? É um fantasma! Quem é? Era Jesus, o nosso mestre. Bem, sabe, então Pedro teve muita coragem e disse: Mestre, se for você, eu quero ir contigo. E Jesus chamou ele. E foi muito legal isso. Pedro deu um passo de fé e colocou o pé na água. E ele não afundou. Ele começou a andar sobre a água, que coisa incrível. Mas sabe, a hora que Pedro viu o tamanho das ondas, ele teve medo. E nessa hora ele começou a se afundar. Essa lição é muito importante, crianças. Ela nos ensina que nós não devemos duvidar de Jesus, de nosso Deus. Devemos confiar nele. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo e olhou para as ondas do mar, ele afundou. Jesus chamou Pedro de homem de pouca fé, pequena fé. Pedro, naquela hora, teve medo, mas ele aprendeu a pôr seus olhos em Cristo e confiar nele até o fim. Então é isso, crianças. Até mais. Até a próxima lição. Fim! Oi, crianças, tudo bem? Tia Gissa tá com muita saudade de vocês, saudade das nossas aulinhas, saudade da nossa sala, das nossas brincadeiras, nossas musiquinhas, mas logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos de novo, tá bom? Bom, a Tia Gissa vai passar para vocês a atividade desse domingo. A nossa lição de hoje é Jesus anda sobre as águas.
Vocês receberam no nosso kit o materialzinho de vocês, ó. Essa folhinha com os discípulos no barquinho, o mar e Jesus, tá? O que vocês vão fazer? Vão pintar bem lindo esse desenho e depois vocês vão pedir para a mamãe e para o papai colarem uma folha. Pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha sulfite, uma folha de revista. Vão colar aqui atrás dessa folha, ó. É só para dar um reforço, para ele ficar bem firminho, para vocês não rasgarem na hora que a gente fizer o recorte aqui no papel, tá bom? Ó, esse aqui a Luísa já pintou para tia, bem bonito, bem colorido. E aqui a gente recortou Jesus e colou num palitinho, que é o palitinho que chegou junto com o material, tá bom? Agora, o que vocês vão fazer? O papai ou a mamãe vão recortar essa parte do papel aqui, ó. Faça uma linha com recorte, pode cortar com estilete ou com uma tesoura. E o que vai acontecer? Vamos colocar Jesus aqui na historinha. E Jesus vai andar sobre as águas. Olha que legal! E vocês vão poder contar essa historinha para os seus irmãos, para sua família, para o papai e para a mamãe. O que a gente pode aprender com essa historinha? Que Jesus, ele é poderoso, né? Olha que Jesus incrível é esse, que anda sobre as águas. Que mais que a gente pode aprender com essa historinha? Que sempre nós devemos estar com os olhos fixos em Jesus. Se estamos tristes, se estamos desanimados, se estamos preocupados, o que precisamos aprender é olhar sempre para Jesus. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos socorre. Façam essa atividade e mandem lá no grupo dos pais, tá bom? Um bom domingo para vocês. Tchau, tchau! Bom dia, crianças da Turma Vermelha! Hoje, como a gente viu no teatro, nós vimos que Jesus andou sobre as águas. Ele estava orando no monte e os seus discípulos estavam no barco. E aí começou uma tempestade, os discípulos ficaram com medo. E aí Jesus foi até eles andando sobre as águas. E aí Pedro viu Jesus andando sobre as águas e achou aquilo incrível. Na verdade, primeiro eles acharam que era um fantasma, mas aí quando eles viram que era Jesus, Pedro quis ir até ele. E Pedro começou a andar sobre as águas, mas ele teve medo e infelizmente ele começou a cair, mas Jesus salvou ele. E essa história está lá em Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 33, se você quiser ler na sua casa. Então, hoje nós vamos fazer a atividade de Jesus andando sobre as águas. Vamos lá? Então, para começar, vocês devem ter ganho essa impressão no kitzinho. Então, a gente vai precisar dela, de lápis de cor ou giz de cera, desse palitinho para a gente poder colar atrás do Jesus, de uma cola e de uma tesoura. Então a gente vai começar colorindo. Você pode escolher as cores que você quiser, pintar as roupinhas dele bem colorida. Então, pessoal, depois que vocês colorirem, vocês pedem ajuda para o seu pai ou para sua mãe, ou quem estiver aí que é mais velho, para fazer os recortes. Então, primeiro a gente vai recortar o nosso Jesus e depois a gente vai ali embaixo. Então tá, depois que a gente cortou o nosso Jesus, a gente vai cortar essa parte aqui, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Primeiro a gente vai dobrar, assim, e daí a gente vai recortar bem onde tá a linha, tá? Ó. Então, agora com essa partezinha nossa recortada, a gente vai colar o nosso Jesus no palito, tá? Passa a cola aqui no palito e passa a cola nele também pra ficar bem fixo. E aí, está pronto o nosso Jesus e a gente já pode andar sobre as águas com ele. Quer ver só? Eu desenhei um sol e umas nuvens e uns passarinhos, se você quiser desenhar no teu desenho também.
E olha só, o nosso Jesus também anda sobre as águas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até semana que vem. Tchau! Oi, crianças, tudo bem? Então, como a gente viu ali no teatro, a história de hoje é sobre Jesus andando sobre as águas. E tem um pacotinho que foi mandado para vocês que tem algumas coisas dentro. Tem um pedaço de folha de papel, uma figura que vai representar Jesus e um palitinho. A tia Manu não tem um palito, mas pra gente fazer a nossa atividade juntos, eu vou usar um lápis. Primeiro, nós vamos pegar essa figura e o nosso palito e vamos colocar aqui o palito atrás. Vamos precisar de um pedacinho de durex ou alguma coisa que segure aqui atrás. Acho que uma figurinha também funciona. Vamos colocar aqui para que fique assim. Estão vendo? Ó, vai ficar assim, penduradinho. E agora vamos deixar de lado. E vamos fazer um barco com a nossa folha de papel. Não sei se todos sabem fazer um barco, mas quem não sabe, eu vou ensinar. Temos aqui a nossa folha. A da tia Manu é um pouquinho maior para vocês poderem enxergar. É uma folha e nós vamos dobrar essa folha ao meio e vai ficar assim. Depois, nós iremos dobrar como se fosse um telhado de uma casinha. Olhem só, as duas pontas aqui vão se encontrar, olha. E aqui se divide ao meio, estão vendo? Um pedaço vai para frente, um pedaço vai para frente e outro para trás. E essas pontinhas vamos dobrar para dentro e para dentro, para ficar assim. O outro lado iremos fazer a mesma coisa. E agora, nós vamos abrir aqui o nosso barco, a nossa folha. Aqui, tcharam. E depois nós vamos fazer igual, ó. Tem um pedaço que vira pra cá e outro pedaço que vira para trás. Tia Manu vai usar a mesa para conseguir dobrar o papel, para ficar mais fácil. E vai ficar assim a nossa folha, estão vendo? Nós iremos abrir aqui ao meio, olhem só. Abrindo ao meio, vai ficar assim. E aí terão duas pontas que a gente vai conseguir puxar. Puxando elas, nós vamos ajeitar para fazer o nosso barquinho. E o nosso barquinho ficou assim, vocês estão vendo? Depois nós iremos pegar uma caneta e vamos desenhar alguns bonequinhos dentro do nosso barco para que eles sejam os nossos discípulos. Assim, olhem só, aqui estão os nossos discípulos dentro do barco. E na história de hoje, Jesus subiu ao monte para orar. E Jesus estava lá no monte orando. E os discípulos já tinham entrado no barco e eles estavam longe no mar. Mas vamos parar um pouquinho aqui a nossa história para a gente continuar. Precisamos agora pedir para o papai e para a mamãe um pote ou uma bacia e colocar água dentro. Estão vendo? Como esse aqui. E então, nós vamos colocar dentro dessa água, pode ser só um pouquinho de água para não fazer muita bagunça, o nosso barquinho com os discípulos. E aqui está. Está um pouquinho ruim de ver, mas o nosso barco está aqui dentro. Continuando a nossa história, Jesus estava lá no monte orando e quando ele percebeu, os discípulos já estavam um pouco longe com o barco, mas Jesus foi encontrá-los. E para encontrar os discípulos, Jesus andou sobre as águas até chegar ao barco. Agora vocês vão andar até encontrar. E aí, aqui, Jesus estava andando e começou uma tempestade muito forte, um vento muito forte. E estava ventando, ventando, e os discípulos estavam com muito medo. Eles até falaram que Jesus podia ser um fantasma, e Jesus falou, não
tenho medo, sou eu. E aí, Pedro, vendo tudo aquilo, ele falou: Jesus, eu quero ir aí até junto com você. E Jesus falou: venha, Pedro. E aí Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas Pedro, ele começou a afundar, ele estava com muito medo. E ele falou: Jesus, salva-me. Então Jesus foi até ele, segurou na sua mão e falou: homem de pequena fé. Porque a fé de Pedro era pequenininha, que Jesus podia fazer ele andar sobre as águas. Por isso ele estava afundando. E os dois foram até o barco juntos. E aí, quando eles chegaram lá, os discípulos que viram tudo aquilo falaram: tu és o Filho de Deus. Eles reconheceram mais uma vez com mais essa coisa que Jesus fez. E essa foi a nossa história de hoje, tá bom? Um beijo, tchau! Oi, turminha do Azul, tudo bem? Muita saudade de vocês. E vocês, como é que estão? Tudo em ordem por aí? A tia hoje vai contar a história, como vocês já ouviram a história agora há pouco, que Jesus anda por sobre o mar. Jesus tinha subido no monte para orar. E os seus discípulos, enquanto ele quis orar sozinho, seus discípulos entraram no barco e foram. De repente, começou um vento muito forte, com ondas gigantes, e o barquinho começou a balançar lá, e eles ficaram com muito medo. De repente, eles olharam e viram que alguma coisa se aproximava. O que está acontecendo? Ficaram todos atemorizados. O que será isso? Pensaram até que era um fantasma, imagine. Daí, quando eles olharam bem, escutaram a voz de Jesus, que falou para eles: não temam, sou eu, sou Jesus. E daí eles ficaram mais tranquilos. Daí Jesus entrou no barco com eles e eles se acalmaram, o mar se acalmou também e eles ficaram mais tranquilos, porque sabiam que Jesus estava ali com eles. E o que significa essa lição para nós, hein? Significa que às vezes a gente pensa que está sozinha numa situação, mas a gente tem que lembrar que Jesus está sempre conosco, nos ajudando. Ali eles poderiam estar pensando que estavam sozinhos, né? Mas Jesus estava com eles o tempo todo. Até no momento de dificuldade, quando eles pensavam que não iam ter vitória, Jesus apareceu para ajudar eles. Então a gente tem que lembrar sempre que Jesus cuida de nós. Jesus está conosco. Todas as nossas situações difíceis, vamos falar com Ele que Ele nos ouve, certo? Essa é uma lição muito bonita. E somente o Filho de Deus, né, que poderia fazer isso. Andar sobre as águas. Que bênção, né? Coisa maravilhosa. Deus é muito bom. A tia tem uma atividade bem diferente para fazer. O que vocês acham de fazer um desenho bem legal de Jesus andando sobre as águas? E depois vocês recortam o jeito que vocês quiserem para montar um quebra-cabeça com essa figura. E daí vocês podem mandar um vídeo, uma foto do jeito que ficou esse desenho montado no quebra-cabeça. Legal? Quem fizer, a tia vai dar um prêmio. Legal? O que vocês acham? Vamos ver quem que vai mandar. Quero ver, hein? Tô curiosa. Vou esperar os desenhos. Deus abençoe muito vocês. Tô com muita saudade. Se cuide. Beijão. Tchau, tchau. Olá, crianças! Mais um domingo, estamos aqui para nossa nova aula da Turma Verde. Então, hoje a história foi sobre Jesus quando ele andou sobre as águas, né? Sobre o mar da Galileia. Na verdade, era um lago bem grande, né? Que realmente parecia um mar, né? Para quem estava na beira do rio. Então, aconteceu que Jesus fez o sermão, despediu todas as multidões, mandou até os discípulos saírem com o barco e ele ficou então ali orando, né? Ele se reservou e ficou, né, sozinho com o Pai, conversando, né, tendo essa comunhão de oração. Foi então que depois, lá pelas 3 da madrugada, ele então foi ter de encontro com os seus discípulos,
que estavam enfrentando realmente uma tempestade na madrugada. Eles tinham lutado a noite inteira, né, com vento, com tempestade e lutando para que o barco não viesse a pique. E então eles viram então Jesus vindo, e logo que a visão deles, naquele desespero, naquele medo, no cansaço que eles estavam, eles pensaram, é um fantasma. Mas na verdade era Jesus. Jesus falou assim, não, sou eu. Né? E Pedro, acho que naquele impulso, né, de dizer assim, então se você é, então eu vou. Então Pedro, acho que já cansado, né, teve aquela ideia e desceu do barco. Foi então que ele ficou com medo, porque ele começou a ver realmente aonde que ele estava. Ele se tocou, então ele viu a situação em que ele estava. Ele estava no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, né, indo atrás de alguém que ele achou que era o mestre e que daí ele estava confirmando isso ainda. E quando ele viu que ele começou a afundar, a ficar com medo, ele fez a oração mais curta e a oração mais eficaz. Ele disse, Senhor, socorre-me, né? E então Jesus socorreu ele. Jesus então foi até ele e pegou ele pela mão e falou, homem de pequena fé, né? Então quando ele entrou no barco com Pedro, toda a tempestade parou, tudo se acalmou e todos viram que Jesus então ele era realmente Deus, que ele era o Senhor sobre toda a criação, aquele que estava lá na criação cuidando de todos os detalhes do céu, da terra, das nuvens, das estações, das árvores, do mar, da água e tudo. Então Jesus ele era o Criador, então ele era o Senhor de sobre a natureza, que dirá sobre nossa vida, né? No meio dessa pandemia que estamos, né? Muitas coisas a gente pensa assim, que tão triste, estamos né, sem poder ver as pessoas, sem estar perto, sem poder abraçar, sem poder ter uma comunhão com os outros irmãos. Mas que isso realmente, assim, seja um motivo para que a gente possa não olhar para as circunstâncias que nos dão medo, mas olhar para Jesus Cristo. Olhar para Jesus e ver que Ele realmente é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é sobre as grandes e as pequenas coisas, então até mesmo sobre esse vírus que está por aí, né? Então, que a gente possa realmente orar e dizer assim, Senhor, salva-nos desse vírus, né? Nos salva dessa situação, dessa pandemia. Que a gente possa ter realmente assim essa sinceridade, como Pedro foi sincero e ele realmente fez essa oração reconhecendo que Jesus era o Senhor que estava ali na sua frente. E então ele creu, quando Jesus o tomou na sua mão, Jesus o socorreu. Jesus não o deixou afundar. E a mesma coisa conosco. Se a gente orar, se a gente tiver comunhão com Jesus Cristo, Ele não vai nos deixar afundar, não vai nos deixar perecer. Por mais que todas as coisas, que existam tempestades, momentos ruins, Deus nunca vai realmente nos abandonar. Então, esse domingo, né, seguindo o nosso roteiro de aula, gostaria que vocês colocassem numa folha, pensassem, é uma pergunta assim, que vocês vão ter que pensar bastante, naquilo que vocês têm mais medo, né? Do que vocês têm medo, né? Então, em poucas palavras, eu gostaria que vocês colocassem aquilo que realmente é sincero no coração de vocês, aquilo que vocês têm medo. E também, depois dessa pergunta, né, que vocês responderem sobre o que é o medo que vocês têm, que vocês realmente assim, eu tenho medo que isso aconteça ou que aquilo não aconteça, medo de, sei lá, passar vergonha, medo de perder alguém que a gente ama. Que todos esses medos a gente possa realmente colocar assim realmente a Jesus e que vocês possam realmente orar. Jesus, tira esse meu medo, me dá segurança, estende a sua mão, né, para que eu possa realmente me sentir seguro, né, nas tuas mãos. Então, essa é a perguntinha de hoje para vocês responderem, tá? Lembrando que realmente vai ter lá na igreja, pedir para os pais pegarem o material, que é um gibizinho, para vocês ir fazendo as atividades. E todas as perguntas que vocês vão me mandando no WhatsApp, para mim ou para o tio Gabriel, vocês podem ir mandando, que a gente está anexando no caderno e a gente vai contar pontos, então, para os talentos, tá? Não esqueça.
Eu desejo para vocês um bom domingo. Deem um bom abraço na mamãe, que hoje é um dia especial, né? E agradecer realmente por essa mãe querida que a gente tem, né? Por sempre ter realmente esse amor, esse cuidado com todos nós, tá bom? Um bom domingo, um abraço a todos, até domingo que vem.